Sejam bem-vindos, é muito bom estar aqui. O Ronda na TV está no ar e olha, daqui a pouco eu quero trazer informações já direto para o nosso jornalismo. Hoje nós vamos atender a anseios da comunidade. Engraçado que eu estou recebendo diversos assuntos que são importantes, fundamentais para o jornalismo voltado para a segurança. Hoje nós vamos falar sobre os 2 casos de homicídios últimos que aconteceram no bairro Nova Esperança. O delegado de crimes contra a vida falou conosco e ele disse que os casos têm relação. Lembra do estuprador de Sooretama? O delegado Fabrício Lucindo deu novas informações de onde ele possa estar. E ele falou também, deu orientações para a comunidade a respeito disso. O crime de pedofilia precisa de lugar e uma oportunidade. Eu vou abordar também, o PROCON participa do nosso programa e aí nós vamos falar sobre aqueles questionamentos que chegam lá, reclamações que são de cunho financeiro. São muitas as reclamações, eu posso garantir. É assim, Ronda no rádio ou na TV, a notícia vai chegando até você. Olha, no departamento médico legal aqui da cidade de Linhares, existe o corpo de um homem que tem entre 20 a 26 anos, isso não está determinado, mas ele foi assassinado aqui na cidade na última quinta-feira. Você deve se lembrar, porque nós fizemos a abordagem aqui no nosso programa, e aí eu até disse, como se mata nessa cidade, meu povo? E ele ainda não tem identificação. Mas antes disso, a polícia registrou a morte de um jovem de prenome Magno, que também está sendo investigada. Até agora, a investigação fala de uma correlação entre os casos. E hoje, pela primeira vez, o delegado de crimes contra a vida resolveu falar a respeito. Vamos conferir no Ronda. As mortes que chocaram moradores dos bairros Planalto e Nova Esperança na semana passada ainda estão sendo investigadas. Mas a Polícia Civil disse que já tem elementos fortes para indicar supostas autorias. É o que revela o delegado André Jareta Ardizon nesta terça-feira. Na quarta-feira que passou, o jovem Magno de Barros da Cruz, de 29 anos, foi morto no Nova Esperança em plena luz do dia. Foi o que mostrou a nossa reportagem que esteve no local. Tentando fugir do atirador e acabou caindo aqui na porta desta mercearia. A gente vê marcas de sangue, os moradores acabaram de lavar aqui a calçada da mercearia. Segundo os moradores, a vítima foi resgatada por populares e encaminhada para o hospital. Os moradores aqui da região estão muito assustados com a onda de violência dos últimos dias. No dia seguinte, bem cedo, a polícia registrou uma morte que foi acompanhada de perseguição e tiros dentro de um córrego no mesmo bairro, bem próximo do bairro Planalto, por volta das 9 horas da manhã. Para a polícia, os 2 casos estão relacionados. Desde a prática dos fatos, né, nossa equipe já realiza os primeiros levantamentos, né, já iniciou essas investigações e tudo leva a crer, né, que os 2 homicídios tenham relação um com o outro. As informações iniciais, as primeiras investigações levam nesse sentido. Como eu disse, as investigações já se iniciaram, já percorreu algum caminho, já temos um avanço, né? Porém nós contamos com o apoio da população para confirmar suspeitas que nós temos ou excluí-las, né? O apoio da população é fundamental até para que nós possamos acabar com essa onda de violência que acometeu o bairro ali. O jovem que foi morto na quinta-feira morreu com um celular nas mãos. A polícia acredita que ele estava pedindo socorro a alguém, mas não conseguiu se salvar dos tiros, já que tentou fugir numa região de brejo. A perícia constatou 3 tiros nas pernas dele e 4 na cabeça da vítima. Outro detalhe já constatado é que a vítima desconhecida não é morador de Linhares e veio para executar Magno. Agora, André Jareta conta com o apoio dos moradores para esclarecer os casos. O delegado lembrou a importância das informações e deu telefones de contato. Indico sempre o 181, né, que a pessoa não precisa se identificar, né, então vai ser uma informação bem-vinda e o nome da pessoa nunca aparecerá, né, informação anônima. Né. E tem também o 190, o telefone da Polícia Civil está sempre à disposição.
Pois é, então eu queria que voltasse as imagens dessa matéria, porque esse rapaz que foi morto na última quinta-feira, foram encontradas algumas tatuagens no corpo dele. A polícia disse que ele saiu correndo por essa região, daqui a pouco nós vamos retornar àquela imagem. Ele saiu correndo, alguém já estava perseguindo. E um detalhe que a polícia está investigando é que o matador desse rapaz, que está sem identificação no serviço médico legal, e o corpo dele ainda está no serviço médico legal, esse é um detalhe importante, o matador desse rapaz teria ido no enterro do Magno. E aí, de repente, viu esse rapaz passando. Saiu em fuga. Isso é detalhe da investigação. Saiu em fuga, aliás, em perseguição. E o rapaz morto na quinta-feira, que, repito, está sem identificação, ele embrenhou-se em fuga, tentando fugir dos tiros. Aí foi o momento da abordagem que nós fizemos, a nossa reportagem fez, quando o Magno morreu. Aí já são imagens da quinta-feira passada. Esse jovem aí, ó, ele morreu com o celular nas mãos. É claro que a polícia vai pedir a quebra do sigilo das ligações para saber com quem ele estava falando, sem dúvida alguma. Vai pedir o sigilo, porque aí é que está também o desfecho do caso. O delegado que aparece na nossa imagem, André Jareta, disse que agora conta com o apoio dos moradores ali do entorno do Nova Esperança, do bairro Planalto, para tentar desvendar esse caso. Mas uma coisa é certa, o rapaz sem identificação e o Magno, esses dois crimes têm uma correlação. A polícia ainda não confirma em 100%, mas ela diz que é muito provável, dificilmente não haverá relação desses dois casos que foram registrados no Nova Esperança. Agora eu vou dizer para você, hein? Os últimos homicídios que nós registramos, todos eles aconteceram no bairro Nova Esperança, aconteceram no Nova Esperança. Aí a gente não sabe o que acontece por lá, né? É trabalho da polícia, sem dúvida alguma. Mas na maioria dos casos, os confrontos entre rivais e principalmente do tráfico de drogas está cada vez mais aflorado. Olha, pode voltar aqui para mim. Daqui a pouco eu vou trazer o PROCON na nossa audiência. Atenção, consumidores. Vou dar uma quebrada nessa história do jornalismo policial para dizer que tem muita gente sendo lesada e casos estão indo parar no PROCON. Vou mostrar números dos atendimentos que foram feitos. Daqui a pouco eu vou fazer isso. E também, atenção, moradores de Sooretama que estão me acompanhando. O negócio é o seguinte: o delegado Fabrício Lucindo deu novas informações acerca de um estuprador que teria agido na região. Eu volto já com essas informações. Dá só uma olhada em quem está conosco. Alisson Reis é o coordenador do PROCON, que agora está funcionando em novo endereço. Correto, Zé. Estamos na Avenida Augusto Calmon, no centro da cidade. Ali onde era a Câmara Municipal, né? É mais fácil. Câmara Municipal. É isso aí. Olha, eu quero números agora, eu quero falar de números de atendimentos no PROCON e você vai entender por que a abordagem, nós estamos fazendo aqui essa abordagem, por que dela. Número de atendimentos de janeiro a julho de 2015, sabe para quê? Para assuntos financeiros. Dá só uma olhada. Nós temos ali um recorde de atendimentos para assuntos financeiros. Pode deixar aí os números que a gente vai falar mais sobre isso, mas por que, Alisson, tantos assuntos assim? Será que a população estaria sendo lesada quando o assunto é isso aí, financeiro? Zé, um pouco sim, mas a maioria dos números ali representam a questão da falta do uso consciente do crédito pelo consumidor. A gente sabe que hoje é comum você trocar o pagamento à vista, o uso do dinheiro, andar com o dinheiro, justo até para evitar o assalto, o perigo, e você começa a usar uma ferramenta que chama cartão de crédito. É muito bom, te ajuda, mas você sabe que tem vencimento, né? E ali você tem que estar acompanhando, porque se você não pagar em dia, os juros são muito altos. E às vezes o consumidor, ele vai protelando, vai deixando de negociar na data do vencimento, e quando vê, o rombo está muito grande. Mas para parar no PROCON do jeito que está ali, vamos mostrar lá de novo, para parar do jeito que está ali, seguramente teve algum problema. Sim. Aí vocês constataram algum problema nessa história, porque olha só, assuntos financeiros deve ser 1.310. Correto. Né? Se eu não estou enxergando mal, 1.310, produtos 913, serviços essenciais 705, serviços privados, eu não vou nem falar muito não, 494, saúde, dá só uma olhada, é plano de saúde, né? Plano de saúde. Ah, tá, 60,
Isso aí são reclamações. Alimentos, 16. Aí tem mais, eu não terminei, já tiraram lá, estão querendo me derrubar, que história é essa? Habitação 5, o total, olha só, 3.503. 3.503. É um negócio que realmente chama a atenção, Alisson. Agora, sobre assuntos financeiros, você falou de juros altos. Altos até onde? Altos para abusivo ou altos de alto mesmo? Zé, tem os dois modelos. Existe os juros muito alto que acaba configurando o abusivo, né? E também existe os juros que deve ser cobrado pelas empresas. Mas o legal, Zé, uma notícia boa que o consumidor precisa ter é que quando ele identificar que não vai ter condições de cumprir com aquela obrigação, ele procura no PROCON imediatamente solicitando uma ajuda para negociação, lembrando que a gente faz esse tipo de serviço a critério de liberalidade, porque essa não é a nossa finalidade, mas a gente ajuda o consumidor porque não existe outro caminho. As empresas estão tirando os juros, só cobrando o passivo, aquilo realmente que foi gasto. Então peraí, então o que nós estamos mostrando tem solução. Sim. O mais importante é saber que tem solução. Olha que coisa boa. Então, quando o PROCON entra em cena, quer dizer que a empresa... Opa, então tá bom, então eu vou tirar o juro. Isso é bom para o consumidor. Sim. Claro que não são todas as operadoras, deixando bem claro isso, tá, Zé? Mas a maioria, mediante a situação que estão passando, então elas preferem receber o passivo do que brigar pelos juros, que pode ser até questionado em juízo pela questão da cobrança ou não, e brigar aquilo ali e protelar muitos anos. Então muitas empresas tiram os juros, facilitam para o consumidor. Lembrando, Zé, que se feito o compromisso da negociação, o consumidor não pode quebrar e renegociar, porque aí perde benefício. Mas agora eu quero aquela resposta mais incisiva. Juros abusivos estão sendo constatados? Porque para tirar também tem alguma coisa, né? Zé, a gente constata sim, mas é uma negociação muito prolongada, muito extensa, e acaba ali demorando muito o nosso atendimento até a resolução para o consumidor, porque não pode esperar. Então, neste caso, quando a gente identifica e as empresas não dão uma resolução imediata, o que a gente faz? A gente marca uma audiência, apresenta a proposta que o consumidor quer honrar, quer pagar, e a empresa vem na audiência e diz que aceita ou não. Se não houver uma composição ali amigável, aí o consumidor é encaminhado para o judiciário para que possa ser discutível ali junto com a presença de um advogado, ou junto mesmo com o juiz. E ali vai ser definido a favor do consumidor ou não. Mas o legal é que as empresas estão muito abertas a resolver a solução ali na hora. Então, para a gente fechar, cabe uma visita ao PROCON, que agora está num prédio novo, tem mais espaço, cabe mais gente lá. Verdade. Cabe muita gente, né? Muita gente, tanto que se continuar nesse ritmo aí, a gente vai bater o recorde de mais de 7.000 atendimentos ao ano, né? Então, para fechar, cabe uma visita para colocar essa situação. O juro é abusivo, eu acho que é. Vou ao PROCON, é isso. Exato, me procure lá, procure o Alisson, por favor, que esse critério de negociação eu que estou assumindo diretamente, para que a gente possa entrar em contato com a empresa. Nem todos, mas assim, a boa parte estão muito aberta à negociação, e, Zé, esse número aí vai crescer muito, tá? Pois é, o Alisson uma vez reclamou que depois que ele veio aqui, Verdade. Eu trouxe para o rádio e também para a TV, o número de pessoas lá aumentou demais, a demanda aumentou. Audiência, amigo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, e a gente quer atender e resolver para muitos consumidores. Lembrando que a negociação são duas pessoas envolvidas, né? Tendo um acordo, resolve-se ali. Então tá legal, muito obrigado. Eu vou chamar um bloco de comerciais daqui a pouco. Lembra da história do estuprador que agiu em Soretama? O Alisson também está querendo saber mais dessa informação, porque ele ficou preocupado. Eu vou trazer em destaque já já. Então vamos lá, trazendo as informações. Me dá a foto daquele rapaz que é acusado pela polícia de Soretama de ter praticado um abuso sexual. Este senhor aí, que já tem mais de 50 anos, a polícia de Soretama está em busca de informações dele. Se você tiver, pode ligar lá para a polícia de Soretama. Mas o negócio é o seguinte, o delegado Fabrício Lucindo, que comanda as investigações, disse que ele realmente tem uma vida pregressa, né? Tem vários casos que pesam contra ele, e teria sim praticado um abuso sexual em Soretama. E é justamente por isso que a polícia de Soretama está no caso. E mais, informações que foram dadas para a polícia de Soretama revelam que ele teria fugido para Colatina. Já foi feito um contato com a polícia de Colatina para fazer essa busca.
Ainda não há informações dando conta de que ele teria sido encontrado. Mas é um rapaz que inspira maiores cuidados, é o que diz a polícia lá de Soretama. Agora é impressionante, esses caras piraram o cabeçote mesmo, hein? Os caras vão estuprar, praticar pedofilia e contra criança de 3 anos de idade. Ontem o delegado disse o seguinte, olha, não dá para imaginar esse crime. E realmente não dá. A verdade é essa, não dá. Cadeia exemplar. E ele ainda está sendo procurado. Olha, lembra da história também do assaltante que agiu lá no centro da cidade? Nós temos inclusive um vídeo que nós conseguimos em parceria com o site Eu Vi em Linhares. Olha, novas informações acerca desse rapaz que está sendo ainda procurado pela polícia. O caso está sim na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio. Mas o grande detalhe, eu tenho o vídeo aí? Eu posso mostrar? Então manda para dentro. É esse aí, ó. Que esse rapaz aí não sabia onde colocar a cabeça, né? Porque o cara chega com arma em punho. Realmente não dá, né? A situação terrível. Mas a polícia já pegou esse vídeo, esse aí, e já tem investigações bem adiantadas. Dá só uma olhada que cena ridiculamente absurda. Eu disse ontem, brinquei aqui com uma coisa até séria, dizendo que o comerciante tem que colocar isso na folha de pagamento. Porque tem crise, tem que pagar o funcionário e tem que colocar ali possibilidade de assalto, X. Daqui a pouco vai ter que fazer isso. Mas a polícia já está no encalço desse rapaz. O detalhe é esse. As investigações adiantaram bastante ontem. E como a polícia já tinha levado para a cadeia uma quadrilha que está no presídio da cidade, né, ela ainda está investigando o caso desse rapaz. Se faz parte de quadrilha ou não, é praxe, não é? É um levantamento primeiro que a polícia acaba fazendo. Mas as investigações estão adiantadas e a polícia ainda não libera as possibilidades, né? As supostas informações sobre a identificação dele, mas já tem. E ela continua investigando. Olha, eu falei agora há pouco de pedofilia. Em São Mateus, crimes praticados contra menores foram abordados. E a nossa reportagem vai trazer agora informações. No Ronda. Olha, hoje o programa Ronda na TV está aqui no Conselho Tutelar. A gente vai conversar um pouquinho com a conselheira Maria Selma Rezende da Silva. Ela já está há alguns anos aqui no Conselho Tutelar, vai explicar um pouquinho sobre alguns casos que vem acontecendo, principalmente a questão de abuso contra o menor. São muitos os casos que o Conselho atende aqui, Selma? Sim, são bastante. Geralmente eles acontecem no centro, no interior? Qual seria o perfil desses casos? Geralmente no interior. Não que não aconteça também na cidade, mas a maioria dos casos é no interior, sim. Qual seria o perfil das vítimas? São crianças entre 3 anos até 16 anos. De 3 a 16 anos, né? Crianças carentes, de mães que precisam saírem para trabalhar. Geralmente esses agressores não são pais, né? E aproveita da situação. E quem seriam esses agressores? São padastros, tios e os próprios pais. Agora, Selma, como que a mãe ela pode ficar atento, a mãe ou o pai mesmo, ficar atento com relação ao comportamento da criança ou do adolescente que está sendo vítima dessa violência sexual em casa? A criança geralmente que é abusada, ela não é uma criança normal, né? Ela apresenta alguns sintomas, né? A criança que ela geralmente para de brincar, né? Não se interage muito com outras crianças. Dá para perceber, sim. Acredito que as mães têm que ficar atentas aí nesses sinais. E conversar, orientar os filhos, né? Por mais que seja pai, tio, acho que a gente nunca deve confiar. A escola, de repente, pode também ficar atenta, os professores, coordenadores? Sim, a gente recebe casos aqui, geralmente, que as crianças contam, né? Para as professoras, elas se abrem, né? E o professor, o pedagogo, ele tem a técnica, né? Para poder estar tendo essa percepção com relação ao abuso, o maus trato, né? E comunicar ao conselho. E qual que é o papel do Conselho Tutelar para a garantia desses direitos da criança, para garantir, de repente, a segurança dessa criança em caso de violência, em caso de abuso?
o papel do conselho tutelar que é abusada. Olha só, identificada a situação do abuso confirmado, né, ou o conselho foi até o local, conseguiu perceber, primeiro passo é médico, né? Levar ao médico, cuidar da saúde da criança, tomar todas as providências com relação à saúde da criança. Logo depois, fazer o exame, que é feito em Linhares, de conjunção e coito, para ver se realmente procede, se houve, né, a consumação, e depois encaminhado ao CREAS, que é lá onde essa criança ou adolescente e a família vai ter um acompanhamento psicológico. É importante fazer esse acompanhamento. Olha, gente, eu estou indo para o rádio. Amanhã nós voltaremos ao vivo às 11h30, com reprise às 19h30 e às 6h30 da manhã. Um grande abraço. Me acompanhe no rádio sempre. Um abraço. Tchau.